Os países asiáticos, como a China, são extremamente conhecidos por suas lendas assustadoras. Afinal, eles parecem saber muito bem como fazer com que uma história aparentemente inocente se transforme em um completo horror sobrenatural. Se você não acredita que eles possam ser assim tão medonhos, basta observar que eles produzem jogos realmente perturbadores nessa modalidade. Além disso, existe uma tradição na China chamada Ghost Month, em que os chineses disseminam diversas histórias de fantasmas. Isso acontece porque durante o 7º mês lunar do ano, eles acreditam que os fantasmas se libertam e ficam vagando durante um mês. Um filme chinês acabou sendo feito e carregando o nome dessa tradição com ele. Mas se algum dia você estiver por lá, tiver que pegar um ônibus e o número dele for 375, é melhor pensar 2 vezes antes de fazer isso. Afinal, existe uma lenda urbana chinesa que conta sobre um ônibus que desapareceu em uma noite de novembro. E esse era o seu número. Dizem que ela se baseia em uma história real que aconteceu em Pequim. E por isso é melhor evitá-lo. Afinal, ele pode vir te buscar. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Esta história aconteceu em 14 de novembro de 1995 em Pequim, na China. À meia-noite, o ônibus 375 saiu do terminal Yangmingyang. Este foi o último ônibus da noite e seu destino foi Changshan, em Fragrant Hills. A bordo estavam um motorista e uma cobradora. A noite estava amargamente fria e um forte vento soprava. O ônibus parou no ponto sul, ao lado do Palácio de Verão, e quando as portas se abriram, 4 passageiros passaram. Uma velha senhora, um casal e um jovem. O jovem casal sentou-se na frente, atrás do motorista, enquanto a velha e o menino estavam sentados do outro lado do ônibus, ao lado das portas. Enquanto o ônibus rodava pela estrada à noite, tudo o que podia ouvir era o barulho do motor. Era uma área tranquila e remota e não havia outros veículos na estrada. Depois de um tempo, o motorista viu 2 sombras ao lado da estrada, acenando para o ônibus. Ele parou e quando as portas se abriram, 3 pessoas chegaram. Haviam 2 homens que estavam apoiando um terceiro homem entre eles, segurando-o pelos ombros. O homem do meio parecia desgrenhado e a cabeça inclinada, de modo que ninguém podia ver o rosto dele. Todos os 3 estavam vestidos com vestes chinesas tradicionais da dinastia Qing e seus rostos estavam pálidos. Os outros passageiros do ônibus ficaram assustados e se olharam nervosamente, enquanto o motorista se afastava e continuava pela estrada. A cobradora até tentou acalmar a todos dizendo: "Não tenham medo, eles devem ser apenas atores que atuaram em algum drama na vizinhança, por isso a fantasia. Talvez eles ficaram bêbados depois do trabalho e se esqueceram de trocar de roupas." A velha seguiu se virando e olhando para os 3 estranhos que estavam sentados na parte de trás do ônibus. Houve um estranho silêncio. Nenhum dos passageiros disse uma palavra. Tudo o que podiam ouvir era o vento que assobiava lá fora.
Após 3 ou 4 paradas, o jovem casal saiu do ônibus. O motorista e a cobradora conversavam e riam. A velha senhora, de repente, pôs-se de pé e bateu no jovem sentado à sua frente. Ela estava gritando e fazendo um grande barulho, dizendo a todos que ele tinha roubado a sua bolsa. O jovem levantou-se e começou a discutir com ela, mas a velha o agarrou pela gola e exigiu que o motorista os deixasse na próxima parada, para que ela pudesse levá-la para a delegacia de polícia. O jovem ficou sem palavras. Quando o ônibus parou, a velha puxou o jovem para fora. Eles observavam enquanto o ônibus se dirigia pela noite e a velha senhora suspirou. "Onde está a delegacia?" perguntou o jovem, ainda confuso e triste pela confusão. "Não há nenhum posto policial por aqui", respondeu a velha. "Eu apenas salvei sua vida." "O quê? Como você salvou a minha vida?" disse o jovem intrigado. "Essas 3 pessoas eram fantasmas", respondeu a velha. "Desde que entraram no ônibus, tive dúvidas sobre eles, então continuei olhando para trás. Aconteceu que havia um vento soprando pela janela e eu ouvi tudo. Levantaram suas longas vestes e eu vi que não tinham pernas." O jovem olhou para a velha com surpresa. Ele começou a suar e não conseguia dizer uma palavra. Mais à frente, a velha chamou a polícia e disse-lhes o que tinha visto. No dia seguinte, o ônibus 375 não voltou para a estação. Tinha desaparecido junto com o motorista e a cobradora. A polícia procurou na cidade inteira, mas não encontrou nenhum vestígio. Eles questionaram a velha e o jovem, mas acabaram descartando sua história, alegando que eles estavam mentalmente doentes. Naquela noite, os 2 jornais impressos mais importantes de Pequim relataram a história. A velha e o jovem foram entrevistados ao vivo na TV. 2 dias depois, a polícia finalmente encontrou o ônibus. Ele estava submerso no reservatório de Min, a cerca de 100 quilômetros de Flagrante Hills. Dentro do ônibus, eles descobriram 3 corpos em avançado estado de decomposição: o motorista, a cobradora e um homem não identificado. Havia vários outros mistérios em torno deste caso. O ônibus não tinha combustível suficiente para dirigir até o reservatório de Min, e quando a polícia abriu o tanque de gasolina, eles descobriram que estava cheio de sangue. Mesmo que os corpos tenham sido encontrados apenas 2 dias depois que eles desapareceram, eles estavam muito decompostos. Mesmo que fosse verão, o processo de decomposição não poderia ser tão rápido. Uma autópsia confirmou que não havia nenhuma intromissão intencional com os corpos. Mas como então eles puderam se decompor tão rapidamente? A polícia fez uma inspeção rigorosa de todas as fitas de câmeras de segurança em cada estrada que levava ao reservatório de Min, mas o ônibus não foi visto em nenhuma delas. Na verdade, eles não encontraram nada fora do comum. Até hoje, continua a ser um mistério não resolvido. Mas, e você? O que acha que aconteceu? Como poderia o ônibus chegar lá sem ser visto?